dificuldade para enxergar objetos de longe, ou seja, miopia. 40% da população tem, segundo o estudo da Associação Médica Americana. No Brasil não existem estatísticas exatas, mas estima-se que o índice seja aproximado a esse. O assunto da entrevista de hoje foi sugestão de um telespectador do Bom Dia Minas. Para falar sobre miopia, está aqui o oftalmologista Ricardo Guimarães. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Como surge a miopia? Na realidade, desde que nascemos, os nossos olhos passam por um processo de miopização que é normal. Em algumas pessoas esse processo é exagerado e você acaba ficando com um resíduo, com um grau negativo que é um exagero do próprio processo fisiológico. E isso pode ser sentido já na infância, a partir da adolescência, na fase adulta, quando? A miopia é mais comum quando ela surge com crianças. Na realidade, nós temos um fator aí genético e um fator ambiental para produzir a miopia, ou seja, você tem uma tendência e junto com essa tendência você tem hábitos ruins de leitura ou de uso da sua visão que acaba produzindo a miopia. Que outros hábitos são esses, doutor Ricardo? A gente pode dar alguns exemplos aqui? É fácil. Você ler muito próximo, você pegar o livro e colocar o objeto de leitura muito próximo dos olhos, você ficar muito perto da televisão ou do monitor do computador. E tudo isso contribui para um estresse visual e o estresse visual acaba produzindo a miopia. E o sintoma é sempre esse, de ter dificuldade de enxergar objetos de longe? Existem outros sintomas também? A característica mais importante da miopia é você ver mal de longe. De perto você vê bem. Razão pela qual muitas pessoas até não se dão conta, né, que desenvolve uma miopia. E a miopia, a pequena miopia, ela é até fisiológica. O ruim é quando você desenvolve graus grandes. Tem pessoas que vão para 5, 10, 15, às vezes 30 graus de miopia e realmente você tem um grande prejuízo visual. A miopia também traz dor de cabeça, outros problemas associados? Mais frequente, astigmatismo é mais frequente para dor de cabeça. A miopia, geralmente, ela é benigna nesse aspecto e você tem apenas o problema da deficiência visual. Pouca coisa em relação à sintomatologia. Agora, como é o desenvolvimento da doença? Existe muito uma história de que se as pessoas forçarem muito a vista, né, que os míopes costumam forçar para poder enxergar, se não estiverem de óculos ou lentes, claro, isso pode causar, fazer com que os graus aumentem? Elisângela, nós temos hoje uma incidência de miopia crescente no mundo todo. E isso se deve à mudança de hábitos. A inclusão de jogos artificiais, de um ambiente virtual na vida da criança, muita iluminação artificial, isso certamente é um fator que contribui para o aumento da miopia. Os esquimós não têm miopia quando vivem no seu ambiente, porque quando eles se deslocam para o ambiente urbano, eles passam a desenvolver miopia. Na zona rural, você tem poucas pessoas míope. A miopia é uma doença da cidade, só que hoje nós temos uma condição endêmica. Nós temos hoje uma incidência de aproximadamente 40%, supõe-se, no Brasil. Nos Estados Unidos, existe um estudo recente mostrando essa mesma incidência, mostrando que houve um aumento significativo nos últimos anos da proporção de míopes. Você vai para o Japão, nós estamos falando de 80% da população é míope. Em Singapura, nós estamos falando de 90%. Quer dizer, os hábitos, então, influenciam muito. São hábitos de leitura e de ambiente artificial que contribuem. A nossa preocupação hoje é fazer com que as pessoas aprendam, desenvolvam bons hábitos, principalmente na escola. Por exemplo, na escola, antigamente, você aprendia a pegar corretamente na caneta ou no lápis. Você tinha cadeiras mais apropriadas para a pessoa se sentar e desenvolver uma distância do caderno apropriado. Hoje as cadeiras são inapropriadas e muitas vezes as professoras hoje não dão uma orientação para os alunos sobre como se sentar na cadeira, postura e como segurar no lápis. Um ambiente ideal seria que a professora, introduzindo o aluno no ambiente da escrita, já desse para ele essa orientação
de como sentar, de como pegar na cadeira, nós certamente conseguiríamos diminuir a incidência de miopia. Os professores teriam que ter uma orientação também para que funcionasse esse Exatamente. ciclo, O professor tem que ser educado, nós temos que educar o educador para esses bons hábitos, porque eles é que transmitem para a criança. Pois é, existe como uma forma de compensar, então, esses estímulos todos, né, que nós recebemos e que podem afetar a visão, uma forma de compensar, de melhorar um pouco isso? A educação continua sendo a melhor abordagem. Né? Agora, e o tratamento que nós temos então, hoje? Hoje a miopia, nesse aspecto, os tratamentos hoje são muito eficazes. Nós temos tratamentos hoje feitos à base com laser, que corrige com muita segurança, né, o LASIK, ou outras técnicas também de colocação de lente. Você consegue corrigir qualquer grau de miopia. Mas essas pessoas com até 8, 10 graus de miopia são facilmente corrigidos com raio laser. E é uma correção simples, tranquila, feita com muita segurança. Agora, existem muitas pessoas que têm graus menores, né? 2 graus, 1 grau, às vezes não se adaptam ao uso de óculos, lentes e não sabem se podem fazer a cirurgia, né? Podem? Na realidade, quanto menor o seu grau, melhor, mais eficaz o seu tratamento. A gente imagina, né? Que quanto maior é mais recomendado, né? Então não é assim. Não, até 8 graus o laser corrige com segurança. A partir de 8 graus, nós já temos situações mais especiais. Mas também, quem tem pouco grau, às vezes se considera adaptado. E se você tiver acima de 35, 40 anos, quando começam suas dificuldades de perto, você pode, às vezes, considerar, até não mesmo corrigir, porque você tem uma situação benigna para a leitura. É quando aparecem os problemas de visão de perto, né? Mas a correção é muito eficaz, ela é muito tranquila hoje. Ok, muito obrigada pelas dicas, pela participação. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Patrícia.